Olá, meu nome é Kátia Toja, sou professora de História. Hoje vou falar um pouquinho sobre uma aula direcionada ao terceiro ano do ensino fundamental. E como tema hoje, nós vamos falar sobre o Estado Novo, né, que ocorreu entre 1937 a 1945. O Estado Novo foi um período dentro da era Vargas, né, que ocorreu de 1930 até 1945. Conhecido como foi caracterizado, na verdade, como uma época ditatorial. Por quê? Porque ele tinha, né, nos seus moldes, né, propriamente dito, um regime de modelo nazifascista, né. Esse período ocorreu de 1937 a 1945 e ele sucedeu as fases do governo da era Vargas, né? A fase do governo provisório de 1930 a 34 e o governo constitucional de 1934 a 1937, né? Então, esse governo, né, com modelos, né, inspirado no nazifascismo europeu, que ele queria? Ele queria implantar um novo regime de governo, né? E esse novo regime ele foi implementado dia 10 de novembro de 1937 e ele foi comunicado pelo próprio Vargas através de uma rádio, né, conhecida como a Hora do Brasil. E essas ações que ele tomou, né, essa ação que ele tomou, na verdade, golpeava diretamente a democracia. Por quê? Porque com isso ele fechou o Congresso Nacional, fechou as assembleias estaduais e as câmaras municipais e o poder passou a ter o controle efetivo, né, do executivo. O poder ficou nas mãos de Vargas. E ele teve e contou com o apoio de militares para isso, né? Qual era o grande contexto desse novo regime? Ele teve efervescência política e ideológica, né, apoiado e associado pelos militares, e a ideologia da comunista da Aliança Nacional Libertadora, criada por Luiz Carlos Prestes. Nisso eles fizeram um levante, né, em algumas capitais e ficou conhecido como Intentona Comunista. E desde essa época, então, estava em seu período democrático constitucional e passou a ser, né, a reação ao levante comunista. Com isso, o que a gente pode tirar sobre isso? Um resumo sobre isso. Estado na era Vargas, né, dentro da era Vargas, teve um período chamado Estado Novo, de 1937 a 1945, que era centralizado e autoritário, por isso que ele tinha enraizado nele um modelo nazifascista, né, porque a autoridade se concentrava apenas em Vargas. Ele tirou toda a autonomia, né, do Congresso, das Assembleias e das câmaras municipais, e era Vargas que governava por um decreto de lei. E essa Estado Novo também foi conhecida, né, redigida por Francisco Campos e apelidada por regime polaca, parece, se não me engano. Com isso, ele decretou o quê? Que era expressamente, né, proibiu as greves, né, e substituiu os governantes dos estados por interventores, pessoas da sua confiança. O Estado Novo se baseou nisso, né? Concentrou o poder nas mãos de Vargas. Ele tinha em sua essência
o modelo europeu nazifascista, porque ele era autoritário, né? Ele queria que todos seguissem como ele queria, como ele ditasse, ele ditava as regras, as pessoas tinham que seguir. Mas dentro desse Estado Novo, ele também implementou algumas políticas, que ficou conhecida como as políticas trabalhistas, né? Ele reforçou a relação do governo com os trabalhadores, né? Ele atraiu os trabalhadores para o governo. Os sindicatos teve a intervenção do governo, né? Não existiria mais vários sindicatos, mas sim um sindicato em cada município ou estado, e esse sindicato estava ligado diretamente a Vargas, né? Ele criou também a Justiça do Trabalho, né? Em 1940 ele instituiu o salário mínimo, né? E em 1943 ele também instituiu a consolidação das leis do trabalho, né? Lembra que eu falei que ele apresentou esse novo regime através de um horário na rádio, que era chamado A Hora do Brasil, que hoje é conhecida como a Voz do Brasil, né? Ele criou o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que esse DIP fazia? Qual era o trabalho desse DIP? Era enaltecer, né, a figura de Vargas, promover a exaltação dele como o pai dos pobres, como uma pessoa que estava ali para servir o povo brasileiro, né? E esse departamento de imprensa e propaganda, o que ele também conseguiu fazer? Atrair e mobilizar artistas e intelectuais em defesa do governo, né? Ele começava a enaltecer, queria ser enaltecido, mas ele precisava de pessoas influentes dentro do povo. Quem que ele ia conseguir? Os artistas, os intelectuais. Aí, através desse departamento, ele começou a atrair esses artistas e intelectuais para que o seu lado fosse favorecido. Ele também foi responsável pela censura e a impressão e a produção cultural, né? O DIP. Então, um pouquinho do resumo que a gente falou hoje sobre o Estado Novo. O Estado Novo foi um período dentro da era Vargas, de 1937 a 1945. O Estado Novo ele se baseou, né, no modelo europeu nazifascista, né? Era um governo centralista e autoritário, né? Ele tirou todo o poder, né, do Congresso Nacional, o Congresso Nacional, das assembleias estaduais e das câmaras municipais, né? Com isso ele nomeou interventores, né, pessoas de sua confiança que trabalhariam para ele, em prol dele, né, em nome dele, né? Esse Estado Novo, Vargas foi governar por um decreto de lei. Ele trabalhou muito dentro da política dos trabalhadores, né? Instituiu muitas políticas do trabalho, consolidação das leis trabalhistas. Ele criou o DIP, que era Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Qual que era o intuito dele? Era enaltecer, né, os feitos do governo, né, de Vargas. Ele criou esse departamento para se autopromover, né? E esse departamento ele conseguiu trazer intelectuais, artistas para o lado deles, para quê? Para que essas pessoas pudessem reforçar a imagem de Vargas perante o povo, né? Então, hoje foi um pouquinho sobre a nossa aula do terceiro ano do ensino médio, o Estado Novo, dentro da era Vargas, que ocorreu entre 1937 a 1945. Obrigado.